Bom dia, me chamo Célio Clarindo, mais uma coluna de recuperação limpa aí há uns 13 anos e 6 meses, né? Limpo e sóbrio com a graça do meu poder superior, Jesus Cristo. Né? Gratidão hoje à minha família, que fez a intervenção, que me internou de forma involuntária. O meu poder de decisão ele foi afetado pela questão do álcool, então eu tive que vir de uma forma forçada, porque se dependesse de mim, eu teria morrido. Então eu sou muito grato à minha família pela intervenção, grato por Deus ter usado a minha família para poder hoje estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Para ter chegado aqui, a batalha não foi fácil, e muitos dos meus vídeos eu trago a importância da intervenção, a importância do tratamento, o porquê do tempo, né? Quais são, como é a rotina dentro de uma clínica, de uma comunidade terapêutica, de um hospital, tá? Que trata a dependência química. Né? Além da dependência química, também tem a questão de outros vícios, tem a questão agora dos jogos online, que é uma dependência psicológica. Então, na verdade, tá? A intenção do vídeo foi para falar da importância do terapeuta, tá? Que não é bem, a pessoa se confunde com relação à questão do, é um terapeuta ocupacional. Não, nada disso, tá? Qual é a sua formação, tá? Na verdade, para quem conhece a nossa doença, não existe uma formação com relação a se forma há uma faculdade especializada onde a pessoa tem o especialista em dependência química. Não existe uma faculdade, existe cursos, né, como pós-graduações no caso da psicologia, né, da psiquiatria, de outros cursos superiores, onde se tem uma ideia da complexidade do que é o vício, a adicção, assim como se chama. Né? A adicção ela vem do latim, é escravo de algo, tá? Então, mesmo eu tendo a formação superior como psicólogo, psiquiatra, o educador físico, nutricionista, tem que ter esse conhecimento com relação à dependência química. Então, há os cursos, né, nos semestres, onde já entra, onde já tem no curso de psicologia, já tem essa questão da dependência química atrelada à grade curricular. Então, só para deixar claro, não existe formação em dependência química, existem cursos, né, que, em casos de cursos superiores, tem a questão da pós-graduação, e no caso do terapeuta, que mesmo eu tendo passado e conhecendo através da minha experiência de vida a minha doença, eu tive que estar ligado a uma federação. Então tem os cursos da FEBRAT, FENATED, né? E outros, tem a ABED, que é o curso, né, do Ronaldo Laranjeiras, com relação ao conhecimento da dependência química, porque ela envolve um entendimento, não que o terapeuta ele tem que entender daquela situação, né? Só como eu antigamente contava só minha história de testemunho de vida, que eu tive nas ruas, né? Que eu perdi minha família, tá? Então, ao longo do tempo, eu vi a importância, até pelo preconceito que há, não estou dizendo todos os casos, graças a Deus, hoje eu tenho famílias que confiam muito em mim, tá? Mesmo tendo ainda terminado psicologia, tá? Não ser formado, não tenho a questão do curso superior, mas a questão da minha história de vida atrelada ao conhecimento técnico com relação a estar trazendo para eles uma abordagem que não seja só a questão do testemunho. É claro que o testemunho é uma das minhas bases, a minha história de superação, mas saber como é que a droga e todo tipo de droga, que difere do álcool, né, de outras substâncias, tá, que eu não quero dizer o nome,
podem trazer de prejuízos às funções cognitivas, como a atenção, a memória, tá? A questão da tomada de decisão. Então, é muito importante eu estar buscando esse conhecimento para poder entender, e aí, ao longo da semana, a equipe se reúne e o terapeuta, ele traz o seu conhecimento, tá, dentro do campo que ele precisou mudar, né? Então, os cursos eles me ajudam a ter um conhecimento, né? Mas eu não estou aqui para diagnosticar, eu estou aqui para interagir com a equipe multidisciplinar de psiquiatras, psicólogos, o educador físico, o nutricionista, com relação a ter uma visão, a observar, né, no tratamento, no atendimento, tá, uma possível comorbidade associada, e aí precisa do meu conhecimento, tá, para poder entender o que é um borderline, poder entender, né, o que é uma depressão crônica, uma leve, poder entender, tá, o que é um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, né, poder entender o que é um transtorno antissocial. Então, eu trago, tá, a minha visão empírica, tá, e na discussão de caso, o médico já começa a investigar, o psiquiatra, psicólogo, e aí há um processo de investigação. Por isso que nos vídeos anteriores eu falei da importância do tempo, né? Tá? As famílias movidas pela dependência emocional, que é a codependência, e o sentimento de culpa e necessidade de controle, retira o paciente antes do tempo, sem que essa investigação e os verdadeiros motivos pela situação dele atual, e o uso compulsivo e abusivo e obsessivo pelo uso de drogas, seja identificado para poder haver a interrupção desse processo, né? Então, a família, de forma inconsciente, sem conhecimento, tá, emocionalmente abalada, ela não tem o conhecimento de que realmente o processo é complexo, e não só, como eu já falei em vídeos anteriores, uma gripe. Eu estou aqui para tomar um remédiozinho, tá, ficar gordinho, e aquilo já é uma recuperação. Não, a doença ela tem a ver com, como eu já falei em vídeos anteriores, e repriso, né, e repito, que a repetição é pedagógica. O nosso tratamento ele envolve várias áreas, é multifacetada, como um curso que eu fiz no Arnaldo Laranjeiras, ele me disse, esse termo multifacetado, ela é bio, psico, social e espiritual, tá? Então, o terapeuta, qual é a função do conselheiro de dependência química, tá? A família tem um preconceito com relação, você é formado? Não. Eu tenho experiência com relação ao comportamento, porque foi esse comportamento que eu descobri dentro do meu processo, com a terapia, a ajuda da equipe multidisciplinar, que eu teria que mudar, né? Então, foi difícil admitir a minha impotência diante a minha substância, que era o álcool, né? Aí o mais difícil foi ter que admitir que eu teria que mudar os meus aspectos, como o ego, o egocentrismo, né? Para o dito popular, eu me achava superior às outras pessoas, até pelo fato do alcoólatra, da cultura, dizer que o álcool não é droga. Eu tive diante de pessoas que usaram outras drogas ilícitas, e aí me achava superior a eles. O fato de ter feito uma escola técnica federal, ter um pouco de estudo, né? De forma inconsciente, aquilo estava enraizado, que eu tinha uma superioridade que hoje, eu estudando, eu até brinco, é um delírio de grandiosidade. Como é que eu posso ser superior a alguma coisa se eu fui morar na rua e catar lixo, né? Então, como é que eu chego num processo, tá, e me sinto superior aos outros se eu tinha perdido tudo, né? Superior em quê? Então, devido a essa vivência, tá, eu já sou aquela pessoa que posso tratar o perfil da pessoa da faculdade,
da pessoa que tem uma casa, um carro, né, de luxo. Então, já há aquela coisa da empatia, importância no terapeuta holístico, né? Tá instruindo eles com relação ao que foi que eu venho fazendo, né, para estar hoje limpo há 13 anos, né? Que não tem nada a ver com força de vontade, tem a ver com a minha manutenção que eu faço ao longo desse tempo, né? Que é a questão dos grupos de autoajuda, o AA, eu também frequento o NA, que é álcool é droga. Então isso é importante, não desmerecendo os outros profissionais, estou deixando bem claro, né? Só o terapeuta não vai adiantar, precisa do psicólogo para saber até que ponto, né, a minha adicção trouxe prejuízos psicológicos, né? O psiquiatra para saber das questões dos prejuízos nas funções executivas como atenção, memória, ele identificar uma possível comorbidade associada, e o terapeuta ele trata a questão do comportamento. Então a equipe se une, eu trago a minha visão com relação aos defeitos de caráter, que na literatura as comunidades, as clínicas, os hospitais que trabalham com dependência química, uma instituição que ela preze, que ela conheça realmente a nossa doença, ela vai ver a importância do AA e de narcóticos anônimos para o nosso processo de recuperação, tá? Então, nesse processo, o que eu vou trazer é a importância dos grupos para a minha vida, o que é que eu venho fazendo, a importância de mudar aspectos da minha personalidade, como o ego, como a mente fechada, eu não aceitava a opinião de ninguém, eu sempre estava certo, com relação a aceitar o mundo como ele é, as pessoas como elas são, que é a aceitação, aceitar que eu tenho uma doença que eu não posso mais utilizar, que há aspectos como a compulsão e a obsessão dentro de mim, que no momento que eu tomar o primeiro gole, o meu corpo ele é diferente de um usuário comum, tá? Então, essas questões são realmente atreladas à minha função dentro do processo, tá? Então a família, às vezes, pela questão também do preconceito, do ego, porque a codependência é parecida com a dependência química. Às vezes 3% do tratamento ele não dá certo, devido também, tá? Me desculpem falar isso, tá? Não são todos, mas devido à questão de uma família, por fato de ser uma pessoa formada, de ter as coisas, ela tem uma visão já, um muro diante dela do preconceito com relação à participação de um terapeuta, por ele não ter a formação superior, mas ele tem noção do que é importante. Eu sou muito grato no meu processo, Célio Clarindo, que tem famílias que eu sou muito grato. É muito importante. 24 horas, minha família não acreditava em mim, eu tinha perdido a confiança de muita gente, porque quando estamos na adicção ativa, entramos nos defeitos de caráter da mentira, da manipulação, do vitimismo. Eu terceirizava a culpa por tudo que tinha acontecido na minha família. Uma família dizer que ela prefere estar comigo pela questão de eu ter vivenciado o que o filho dela está vivenciando, tá? Mas eu também tenho hoje um profissionalismo, uma experiência em orientá-la, tá? E isso é muito bom, porque pelo fato de eu ter tratado dentro do meu tratamento a questão do ego, que eu sei de tudo, sou autodidata, né? Ver a importância da participação de outros profissionais na área, e aí eu, em casos, indicar que eu não tenho a competência nem o conhecimento de um psicólogo nem de um psiquiatra para estar tratando determinada área, né? Então isso é muito bom. Agora, a família tem que saber separar as coisas. Eu sou importante com relação às questões de estar pontuando os meus efeitos, né? O psicólogo com relação a questões psicológicas, que a doença afeta psicologicamente o paciente, e ver até que ponto a droga prejudicou o meu mental, né? Ao ponto de ter trazido uma comorbidade
ou ela já está escondida desde o começo e ela ser trazida à tona com o uso abusivo de droga. Então, só para frisar, a nossa importância no processo, tá? Principalmente, além do conhecimento e da vivência, é a esperança. No momento que a família vê que eu me recuperei, a família abre um leque, Célio, mas eu não acredito mais no meu ente querido. E aí eu digo numa ligação, diga, pois nunca deixe de acreditar, porque o meu caso, nem os profissionais da ciência tinham mais credibilidade com relação a como eu cheguei em 2011 dentro de uma comunidade terapêutica, fora da realidade, sem saber o nome direito dos meus filhos, perdi minha identidade total. Eu só me lembrava mais ou menos da minha mãe, da minha irmã, que participaram do meu irmão, mas eu não sentia eles como minha família, porque minha personalidade foi fragmentada, tá? Então eu tive prejuízos que foram identificados pela equipe multidisciplinar na época. Uma vez eu conversei com a minha psicóloga que me tratou, ela nunca deixou de acreditar em mim, a doutora Rose, e ela disse que num comentário lá de um estudo de caso, algumas pessoas, eu fico até emocionado, tá? Achavam que eu não poderia mais voltar à realidade. Então hoje eu me considero um milagre. Às vezes a gente fica muito focado em celebridades, em pessoas lá fora, né? Enquanto nós mesmos, dependentes químicos, emocionais, dependentes de qualquer outra coisa que nos aprisione, nos impeçam de viver uma vida plena, tá? Eu era um caso sem volta. Então eu sou muito grato a Deus, a Jesus Cristo, por nessa manhã, principalmente num domingo, estar sóbrio fazendo um vídeo, onde esse dia é o dia mais difícil ao longo desses 13 anos, porque é o que eu falo para a família, ele não está lá para desintoxicar, ele está lá para combater a dependência psicológica, além da química, tá? De memórias que ainda vão, os nossos demônios, os nossos medos ainda vão tentar nos importunar ao longo da nossa vida. E aos domingos eu ainda, ao longo, não tenho vergonha de dizer isso, eu enfrento esses demônios, só que meu tratamento, o meu conhecimento adquirido dentro do processo de tratamento, fazem esses demônios chegarem e ao longo do tempo, do dia, eu estar confrontando eles com conhecimento adquirido, que funciona assim. Tá? Então, hoje, eu estou estudando feridas emocionais de Gabor Maté, eu estudo filosofia, tá? Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, né? Dostoiévski, né? Augusto Cury, que vocês já conhecem, e tudo isso aí, além da questão dos 12 passos de A, que é minha base, eu não vou esquecer nunca, mas eu preciso ter o plano B, o plano C. Eu busco conhecimento em outras áreas para poder entender, buscando, né, a mim mesmo, tá? Então, muito do que eu passo para vocês é conhecimento adquirido, entender o que foi que um ser humano como eu, que veio de uma família estruturada, tá? Foi morar na rua e catar lixo, né? Então, por trás da dependência química, como o tratamento ele é individual, não existe só um fator, existe vários fatores. Por isso a questão da dependência química ser multifacetada, né? Então, um bom dia abençoado. Tomara que eu tenha deixado claro qual é a função do terapeuta, não ocupacional, mas um terapeuta holístico, o TR, né? Aquele companheiro, eu gosto mais do escolhido por Deus para poder levar a mensagem. Tá aqui falando que nosso processo aqui, nossa função maior é de dar esperança ao paciente, quando ele vê que eu passei pelo que ele está passando, ele começa a alimentar uma experiência, não deixando de lado todas as outras partes, como a psicologia do profissional na área, que estudou
o psiquiatra, o educador físico, a nutricionista, a parte de medicação da enfermagem, o médico, mas tem que haver aquele adicto que está em recuperação, né? Tem que ter aquela pessoa que esteve lá na escuridão e hoje está dizendo, eu sei o que é que tu está passando e você vai sair dessa, eu te garanto, tá? Em nome de Jesus, muita gratidão pelas famílias que acreditam em mim, tá bom? Um bom dia abençoado.